Boa tarde, estamos entrando ao vivo no CEPERJ em Casa. E hoje a gente tem uma live muito especial, trazendo um assunto do cotidiano, das nossas relações, e com uma pessoa também muito interessante, um inovador social, uma pessoa que se dedica a isso, né? Um consultor de inovação, e a gente já vai apresentá-lo, tá? Bem, gente, como eu estou falando para vocês, é a nossa segunda live, o CEPERJ em Casa, e a gente está nesse desejo, nessa oportunidade de trazer conhecimento, atualização, trazer diversão também, né, para vocês. A gente gostaria muito que os alunos da nossa escola assistissem às lives, porque é um momento de conhecimento, de troca, de oportunidade de conversar com os professores. Então, a gente está muito feliz. Eu sou a Usana Cavalcante, eu sou a coordenadora de capacitação da Escola de Gestão e Políticas Públicas. Quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aqui para os alunos, para os servidores públicos. E aí eu quero, em nome da CEPERJ, agradecer ao seu presidente, né, ao nosso presidente, o Reinaldo, dizer para ele que eu estou muito feliz de estar nessa oportunidade, agradecer ao meu diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas, o Leonardo Mazurana, e junto com eles dois, né, grandes representantes, agradecer também a toda a equipe da escola, que para estar hoje aqui fazendo esse movimento, passou por muitas mãos, por pessoas que ajudaram bastante, que acreditam nesse trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês, a toda a equipe da EGPP e a todas as diretorias da CEPERJ de suas áreas especificamente. Bem, vamos começar, né, professor? Nós temos um tempo aí limitado, de 30 a 40 minutos, e nós temos muitos assuntos para conversar. Então, professor, o primeiro assunto é lhe apresentar, pedir que você se apresente e fale um pouco para a gente dos seus projetos, os projetos que você está envolvido atualmente. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí por vocês estarem se mobilizando, dando um pouquinho da atenção de vocês para acompanhar esse bate-papo aqui, tá? Parabenizar a CEPERJ pela iniciativa. Eu acho que nesse momento delicado a gente precisa de interações como essa para a gente não parar de interagir com o mundo, né? Entender que distanciamento social é diferente de isolamento social, né? Porque nós estamos distantes, que nós temos que ficar isolados. Então, Osana, muito obrigado pelo convite. Acho que esse papo tem potencial para ser muito legal. Muito obrigado, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Coelho, né? Como a Osana falou, eu trabalho com inovação. Eu sou hoje consultor de inovação. Então, o meu dia a dia é visitar empresas, estar em clientes, para repensar seus modelos de negócio, repensar seus processos, seus produtos, né? O mundo tem mudado cada vez mais rápido. Eu acho que a pandemia é um exemplo meio extraordinário disso, mas fora esse ponto fora da curva, enfim, as tecnologias estão transformando tudo, né? O comportamento das pessoas tem mudado bastante, tá vindo, as novas gerações estão chegando aí trazendo novidades para a gente. Então, é importante que as empresas estejam aí adaptadas a essas mudanças que são constantes e cada vez mais rápidas, tá? Hoje eu sou consultor de uma empresa chamada... Começou como uma de software, mas hoje ela tem uma parte de consultoria também bastante grande. Então, a gente trabalha com design thinking, design sprint, trabalha implementando a transformação ágil nas empresas. Então, é uma oportunidade que eu tenho de estar todos os dias aí diante de vários desafios em empresas de N portes, tá? Além disso, Temos um aluno em comum, né, professor? Temos um aluno em comum, exatamente. Além desse trabalho de consultoria, eu também sou professor, né? Sou professor, tenho a honra de ser o professor da CEPERJ de gestão com design thinking, tá? Então, em breve novidades da nossa CEPERJ, né? Infelizmente, a pandemia não deixou a gente fechar a primeira turma ainda, mas em breve vamos voltar com essa novidade. Dou aula num projeto muito bacana que é o Crescer e .me, que é uma instituição que
forma profissionais para esse novo mercado, mercado de gestão de produtos, o mercado de desenvolvimento de software, que é um mercado gigante, crescente, né? Então, é uma oportunidade muito legal de estar lá trabalhando com o João Gabriel, que a gente estava comentando há pouco, e toda a garotada que toca esse projeto, que é um projeto social. Os alunos só pagam o curso depois que ele consegue emprego. Então, isso é muito legal estar trabalhando num lugar que tem um propósito tão bacana. E, além disso, eu faço parte de um movimento, que é o movimento da HC 1506. Tá? A HC 1506, ela, na verdade, é um hub criativo que une profissionais que buscam desenvolver problemas que ainda não têm soluções claras. Então, a gente usa todos esses métodos, né, que eu mencionei anteriormente, principalmente Design Thinking, né? Um dos meus sócios foi meu professor de Design Thinking, que é o Arthur Cajá. Quem já conheceu sabe quem que eu estou falando, aquela energia, aquela potência toda. Então, Acompanho vocês na live do Conversas, né? Papo Pensante. Papo Pensante. Exatamente. Isso aí. Interessantíssimo. Pois é, então a gente toca essa live também. Vamos ter o próximo episódio vai ser na sexta-feira. Já convido todo mundo para ir lá no YouTube, HC 1506. Você vai achar lá o nosso canal e o papo dessa semana vai ser sobre geração Millennials, né? Como é que essa galera tá mudando o mundo, né? E vai ser na sexta-feira, às 7 horas. Estão todos convidados para participar. Obrigada, professor. Eu sou fã, com certeza vou assistir. Adoro Papo Pensante. Professor, já que o assunto é Design Thinking, explica para a gente qual é esse conceito, né? O que é o Design Thinking e como é que nós podemos aplicá-lo no nosso dia a dia, se é possível aplicá-lo no nosso dia a dia. Vamos lá. O termo Design Thinking, às vezes, afasta algumas pessoas, né? Principalmente se você for da área de exatas. Eu tenho muitos amigos que são desenvolvedores de software. Eu, por exemplo, pessoal, eu gosto de falar a minha formação porque serve para encorajar as outras pessoas e mostrar para as outras pessoas que Design Thinking não é só para designer, não é só para quem trabalha na área de humanas, ou não é só para quem trabalha com arte, eu já ouvi isso também. Né? Design Thinking ele tem aplicação para todo mundo. Eu, por exemplo, sou matemático, eu sou formado em matemática. Então, eu descobri o Design Thinking num workshop, como eu disse, com o meu atual sócio, Arthur Cajá, e desde então eu venho estudando já há aproximadamente 5, 6 anos. Tá? Design Thinking, na verdade, é uma abordagem que mostra qual é o modo de pensar de um designer. Tá? E o que é esse modo de pensar? Né? Nós que viemos da área de humanas, ou na área de exatas, né? E não só, mas nós que viemos desse sistema educacional que nos cobra muito para ter solução, para ter respostas, e nunca para mergulhar nas perguntas, e nunca para verificar se as perguntas são as perguntas certas. Então, o designer, qual é o modo de pensar do designer, né? Traduzindo o Design Thinking? É você dar 2 passinhos para trás e olhar o contexto, olhar o desafio para qual você está sendo apresentado, tentar mergulhar no problema antes de tentar sair com a solução. Rosana, eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento de software e eu posso te citar aqui vários exemplos de programas, de projetos para desenvolvimento de programas, de sistemas, de plataformas, em que se gastou muito tempo, se gastou muito dinheiro, se gastou muito esforço e, no final, ninguém usava o software. E aí eu parei para pensar e falei assim, gente, por que isso acontece? Se nós temos uma equipe maravilhosa trabalhando, temos recursos para colocar esse sistema no ar, o que acontece que, no final das contas, as pessoas acabam não usando, esse sistema acaba não tendo sucesso, né? O sucesso esperado, o engajamento esperado. Por que isso acontece? E aí o Design Thinking veio como sabe aquele meme que faz explodir a cabeça? Ou seja, em muitas situações, eu vi que tinham pessoas que eram muito capacitadas, mas elas estavam olhando apenas para a solução. Elas não se preocuparam em mergulhar profundamente para entender um problema. Mergulhar profundamente para entender quem é que vive aquele problema. Porque às vezes eu posso estar criando uma solução que eu acho maravilhosa, mas ela é maravilhosa para mim. Ela não é maravilhosa para o meu usuário, ela não é maravilhosa para o meu cliente, ela não é maravilhosa para quem vai usar, para quem sente uma determinada dor.
Então, o Design Thinking é isso, ele é, na verdade, uma abordagem que proporciona que você tenha um olhar mais empático para quem vivencia um determinado problema, para quem está diante de um determinado desafio, tá? Uhum. Na verdade, assim, do que a gente conhece um pouco do Design Thinking, ele traz todo um conceito para o centro, né, da pessoa humana, né? As suas dores, né? Quais são as suas necessidades. E aí, professor, eu tenho uma experiência muito bonita com Design Thinking, que foi assim uma desconstrução das coisas que a gente às vezes pensa que tem a razão, já sabe tudo, né? E quando a gente faz todo esse trabalho, essas etapas que nós já vamos falar, vou pedir para você falar um pouquinho, a gente descobre que não sabe nada, que as pessoas pensam de forma diferente, que não é aquilo que a gente pensa que é o certo e que é o melhor. Muitas vezes o que a gente pensa é o nosso mindset, né? É a nossa forma de pensar, mas não é necessariamente a do outro, e tampouco é o que a gente está desenvolvendo para atendê-lo. Então, assim, eu fiquei com uma experiência muito bonita, principalmente na parte da entrevista, que foi um trabalho que eu meio que sabe, coloquei assim, ai, que chato fazer entrevista, não queria fazer, porque eu achava que já sabia a resposta das pessoas. E aí foi totalmente imprevisível a resposta, né? As respostas. E eu desconstruí completamente aquilo que eu pensava. E aí saiu no final um resultado muito bonito, porque comecei a ver o projeto de uma outra forma. Então, uma experiência bacana que tem a ver com esse olhar, com essa questão empática, né? De você sair um pouco de você e olhar ao seu redor, né? Ver como as Exatamente. pessoas pensam. Exatamente, Osana, porque nós, né, cada um de nós tem a sua formação, tem as suas experiências de vida, tem os seus valores que foram construídos com o passar do tempo, com contato com a sua família e amigos. Cada um de nós enxergamos assim uma frestinha da realidade, né? Mas a realidade ela é muito mais ampla e muito, vamos dizer assim, mais complexa do que aquilo que a gente vê. É por isso que, além da empatia, um outro pilar do design thinking é a colaboração. Sim. Porque eu com toda a minha bagagem, quando eu me conecto com você e vou desenvolver algo com você, você traz consigo toda a tua experiência, todo o teu conhecimento, todas as tuas percepções, todos os seus sentimentos diante daquilo. Então, quando a gente se conecta, aquilo que era uma frestinha começa a se abrir. E eu vou me conectando com outras pessoas justamente para isso. Então, a colaboração é outro pilar super importante, né? Eu costumo dizer que em Design Thinking a gente não faz nada sozinho. A gente precisa se unir a outras pessoas. E essa união, como você disse, você tem que trazer justamente a pessoa que está sofrendo, pela qual você quer sanar alguma dor ou criar alguma solução, você precisa trazer ela para o jogo. Porque, às vezes, a gente fica preso a crenças limitantes, as situações pontuais que a gente passou na nossa vida, na nossa experiência profissional ou pessoal, e acha que aquela situação que a gente viveu é uma regra e não algo pontual. Então, assim, trazer as pessoas para dentro do jogo, como você falou, através de dinâmicas, você usou a entrevista, existem várias outras dinâmicas que a gente pode usar, né? Eu acho que no Design Thinking, aquela mais famosa é aquele canvas de mapa de empatia, Canvas, né? sim. Em que você tenta, exatamente, você tenta enxergar quais são as percepções internas e externas da pessoa, né, do teu cliente, do teu usuário. Enxergar o que ele pensa, mas o que ele fala também, né? Então, o design thinking, pessoal, ele é uma maneira de trabalhar muito mais sensível do que alguns de nós está acostumado, porque a gente tem que tentar entender quais são as necessidades das pessoas para a qual a gente está criando soluções, tá? Muito bom. Professor, esses intervalos entre uma fala e outra, eu vou dar uma lidinha aqui nas nossas perguntas, Por tá? favor. A Madelon, ela é colaboradora, é servidora lá da CEPERJ, e ela está perguntando, professor, onde você estudou Design Thinking? Então, pessoal, eu acabei buscando mentores para aprender Design Thinking. Existem vários cursos no mercado, tá?
Eu até indicaria um curso que é gratuito, que é de uma instituição chamada Acumen. Ah, que Tá? bacana. A Acumen, ela é uma instituição que ela é uma ONG, na realidade, tá? E que ela tem vários cursos na área de desenvolvimento social e tem um curso de Design Thinking que é muito legal em parceria com a IDEO, tá? Para quem já ouviu E é falar de design... gratuito? E é E é gratuito. gratuito. E é totalmente gratuito, tá? Para quem para quem é novo no assunto de Design Thinking, né? Certamente pode não conhecer a IDEO, mas a IDEO foi uma das principais, vamos dizer assim, consultorias que colocaram o nome Design Thinking de uma maneira mais popular, tá? Então, é um nome bastante atrelado ao termo Design Thinking. Eu daria como exemplo esse curso e eu diria, procurem mentores, procurem pessoas que manjam do assunto para participar de workshops, enfim, buscar livros. Experienciar, né, professor? Exatamente. O design thinking, assim, eu costumo dizer que ele pode ser representado em determinados processos que não são tão difíceis de você entender, mas na hora de você aplicar é a questão, né? Então, é um processo muito visceral e, sem querer exagerar aqui, mas só dando uma fala pessoal mesmo, é um processo de aprendizagem que certamente vai mudar você como pessoa. Porque não adianta você Mudou. querer. Não adianta você Muda. querer. Empatia, por exemplo, que é uma das principais habilidades que você usa num processo de design thinking, não é algo que você liga e desliga. Agora eu vou usar empatia, agora eu não vou usar mais. Né? Você tem que se tornar uma pessoa mais empática para poder usar, para poder ter essa habilidade. A mesma coisa a questão da colaboração. Antigamente, eu pensava muito assim, cara, vou fazer meus trabalhos, quanto mais isolado eu fizer, melhor. Que eu garanto a qualidade, vai sair no tempo que eu quero. Passa no seu tempo, né? Exatamente. Hoje eu não acredito mais em projetos onde eu tenho que fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque eu vejo o grau de limitação que é a solução que eu sozinho desenvolvo, e aí eu penso no potencial que aquela solução teria se eu trouxesse outras pessoas para agregar. Tá? Então, busquem mentores. Para quem é iniciante, esse curso da Acumen é ótimo. E nós temos muito material disponível aí na internet. Temos, se vocês entrarem no LinkedIn, cara, tem vários workshops aí interessantes também para fazer. Mas busquem experienciar. Né? O Design Thinking é uma abordagem que você tem que viver. Não basta você saber na teoria. Muito bom. Tem também aqui a Andréia. A Andréia é a nossa coordenadora de pós-graduação, está participando aqui com a gente, e ela fala um pouquinho assim que virou um pouco moda, né? Essa questão do conceito do design thinking, mas que, na verdade, a gente aplica ele na prática, né? Assim, muitas vezes a gente nem sabe que está aplicando. Quando você mergulha a fundo num problema, quando você faz um protótipo de um problema, de uma situação que você quer resolver. Então, tem várias opções, né? Várias etapas desse processo que nós vamos falar já já, e acho que vai dar para situar as pessoas um pouquinho mais. Então, professor, com relação a essa questão do conceito usado no dia a dia, a gente viu que o design thinking tem algumas etapas, que elas não são lineares, né? Necessariamente não acontecem uma atrás da outra, mas elas estão, assim, entremeadas, né? Uma muito próxima da outra. E aí, o senhor pode explicar um pouquinho quais são essas etapas e a importância delas no processo? Claro, com certeza. Existem várias leituras sobre design thinking. Como você falou, né, Usana, o design thinking ele acabou se popularizando, né? Tem alguns que falam, design thinking virou modinha. Eu adoro que ele vire modinha, porque as coisas que eu acredito e que eu vejo que dão resultado, eu quero que vire modinha mesmo, quero que todo mundo use, todo mundo tire proveito. Mas, assim, o que pode confundir, talvez, as pessoas é que o Design Thinking ele tem abordagens de locais diferentes. Por exemplo, o MIT tem uma abordagem do Design Thinking, a Stanford tem uma outra abordagem, algumas empresas de tecnologia também têm dado a sua cara para o Design Thinking, né? O Google Design Sprint é um exemplo disso, a IBM também tem o seu modelo de Design Thinking. Enfim,
Como o Design Thinking ganhou fama, cada instituição tem tentado se apropriar e rotular o Design Thinking de acordo com a sua carinha ali. Mas, no final das contas, todas elas estão falando a mesma coisa, tá? O Design Thinking, pessoal, eu gosto de um modelo, que ele é um modelo, assim, vamos dizer assim, mais didático, né? A representação do processo pode ser feita de maneira mais resumida, que é o modelo de Stanford, em que você tem um processo dividido em 5 etapas, 5 grandes etapas, tá? A primeira etapa, a gente já falou aqui, que é a etapa de empatizar. Empatizar, mas pode ser a etapa de entendimento, tá? Pode ser a etapa de imersão. Cada lugar dá um nome diferente, mas eles estão se referindo à mesma coisa. O que é empatizar, pessoal? Empatizar é você fazer aquele mergulho no problema. Toda vez que você é apresentado a um desafio, a algo que você deve solucionar, tem a preocupação de falar com as pessoas que vivenciam aquele problema, observar essas pessoas, observar o ambiente delas, entender o contexto. Então, esse mergulho profundo no desafio, a gente chama de empatizar, tá? A segunda etapa, a gente chama de definir, tá? O que é definir? Pessoal, pensa comigo. Às vezes você se vê diante de um problema, tá? Só que quando você vai reparar bem mais de perto sobre aquele problema, não é um problema que está causando aquele fator que você está de desconforto, de dor. Existem vários probleminhas ali encaixados. E aí, será que dá para resolver tudo? Às vezes você não tem tempo, não tem recurso, né, para resolver tudo de uma vez. Então, em determinados momentos, você vai precisar definir aquela dor que você vai atacar. Ou seja, eu costumo dizer que o desafio, quando é apresentado, ele tem um nível de granularidade alto. Só que você precisa funilar, fechar aquele desafio para um problema que você acha que é relevante dentro daquele desafio. Então, o processo de definir, ele é muito importante para dar alinhamento ao time. Para todo mundo saber qual é o fator que eu estou atacando e que eu quero solucionar. A terceira etapa, depois de feito esse alinhamento, é a etapa de ideação. E aí foi legal, Osana, você falar que às vezes a gente usa algumas coisas do processo e não se dá conta, né? Uhum. A ideação, gente, nada mais é do que você voltar no tempo, né? Lembra quando você era mais jovem, que você estava lá no jardim, que você não tinha medo de errar, que você dava abertura para as suas ideias? Ideação é basicamente você pensar em ideias, e pode ser as ideias mais malucas do mundo, para que essas ideias, no futuro, se tornem uma solução. Tá? Fazer aquele toró de ideias, né, professor? Isso, o mais famoso é o brainstorm, né? Mas existem várias outras ferramentas que podem te ajudar nisso. Né? Eu costumo... É engraçado nas turmas, né, pela qual eu passo, nos processos que eu implemento, que nessa etapa os adultos têm muita dificuldade. Porque a gente aprendeu com o passar do tempo a que, não, peraí, essa ideia aqui, ela não... Será que ela é muito boa? Será que as pessoas vão gostar da minha ideia? Nós temos medo do julgamento. Enquanto que lembra quando você era criança, qualquer ideia que vinha na sua cabeça, você colocava no papel. Mandava. Pois é, gente. E ideia é o seguinte, a ideia, a gente costuma dizer que não existe ideia ruim, porque a ideia é a matéria-prima da criatividade. E a criatividade, um outro nome que a gente pode dar para a criatividade é a combinatividade. O que eu quero dizer com isso? Que as ideias maravilhosas, elas não nascem maravilhosas. Elas são combinadas com outras ideias para se tornar uma ideia muito boa. Então, para eu ter uma ideia muito boa, eu preciso ter várias ideias ruins que combinadas vão gerar uma ideia boa. Então, esse processo ele é muito, vamos dizer assim, ele exige muita energia, porque você precisa extrair todas as ideias que estão na sua cabeça, sem pensar na viabilidade da ideia, sem julgar a ideia, porque aquelas ideias elas vão se transformar no decorrer do processo. Tá? E, professor, desculpa lhe interromper, mas talvez seja muito comum no nosso dia a dia a gente eliminar uma ideia porque você já pensa no processo de como realizar, não é? E aí você fala, não dá para fazer. E aí você está mostrando para a gente o seguinte, independente disso,
pense nas ideias, coloque as ideias no papel. Depois a gente vê o que vai acontecer, né? Mas se a gente já começa eliminando porque acha que não vai dar certo, já é um passo que a gente perde, né? E muito importante. Exatamente, Osana. É um momento em que você precisa criar essa massa crítica, precisa ter essa quantidade de ideias, porque a quantidade, no decorrer do processo, vai gerar qualidade. Ótimo. Mas isso é só depois do processo. Feito a ideação, quando você tiver essa massa crítica de ideias, você vai para a fase de prototipação. O que é prototipação? Aí já começa a entrar, você já começa a pensar na viabilidade dessas ideias. Você começa a combinar essas ideias, criar ideias sobre ideias para materializar o que possivelmente pode se tornar uma solução. Então, normalmente a gente usa papelão, papel, caneta, materiais simples para tentar materializar produtos, serviços, enfim, coisas que vão virar uma solução. Então, prototipar é você colocar a mão na massa e tentar fazer com que as suas ideias ganhem vida. Por que é importante isso? Primeiro, no processo de materialização da ideia, outras ideias vão surgir. Outras maneiras de aperfeiçoar aquelas ideias vão surgir. E segundo, você precisa ter um protótipo, porque esse protótipo ele tem que parar na mão de quem vai ser o seu usuário para a quinta etapa, que é a etapa de teste. Ou seja, não somos nós que vamos dizer se o nosso protótipo é ótimo, maravilhoso. Não. Você está criando aquele produto ou aquele serviço, enfim, aquela solução para alguém. Então você tem que ir a campo e mostrar para aquela pessoa, observar como ela utiliza aquele protótipo e coletar os feedbacks dela. Porque assim, pessoal, eu até costumo dizer, Airbnb, Uber, todas essas soluções que, enfim, viralizaram no mercado e que hoje a gente não vive sem, elas não nasceram desse jeito, elas foram através de iterações, melhorando, através dos feedbacks do usuário, foram melhorando. Ou seja, quando você materializa a tua solução, mesmo que ela seja frágil, mesmo que ela não seja completa, mesmo que você enxergue ali que ela é pequena ainda, mas é através do feedback dos usuários que você vai aprendendo e vai melhorando aquela solução. Então, o Design Thinking, pessoal, ela é uma abordagem muito voltada para a ação. Você vê que a todo momento, no decorrer do processo, você está o quê? Agindo. Você está colocando a mão na massa e está preocupado em realizar a todo momento. A agilidade é um processo importante na prática do Design Thinking? Você Sim. Tem uma entrega rápida? Até porque você vai testar, não é? Com certeza, com certeza. Essa abordagem direcionada para a ação, ela segue um mindset ágil que a gente vê em outras metodologias, né, como Scrum, Kanban, entre outros métodos que a gente vê no mercado, né? Que é um método de, cara, materializa, não aguarde muito tempo para criar, para pensar uma solução. Né? O planejamento é importante, só que não perca tanto tempo planejando, né, achando que a solução maravilhosa, magnífica, nota 10 vai vir só de você. Essa solução ela precisa ganhar o mundo para que você veja a reação das pessoas diante daquela ideia, diante daquela solução, para que aí sim você comece, através de iterações, melhorando. Né? Então, basicamente, esse é o princípio que todas as metodologias ágeis seguem no mercado. Muito bom. Acho que deu para a gente ter uma visão ótima do Design Thinking. Professor, tem uma pergunta aqui, também de um amigo nosso lá da CEPERJ, o Matheus, ele trabalha junto com a gente na escola. Ele está perguntando assim, professor, uma pessoa muito fechada atrapalha a prática? Matheus, assim, eu não sei exatamente o que você quis dizer com pessoa fechada, né? Acho que é uma pessoa, assim, talvez mais tímida, não sei, talvez acho que é nesse sentido, né? Entendi. Uma pessoa fechada, tímida, que tenha talvez vergonha de colocar suas ideias para fora, ou vergonha de participar. Olha, certamente existem dinâmicas que vão ajudar essa pessoa a participar do processo. Porque, de novo, é um processo colaborativo. Então, assim, a gente até deu o exemplo do brainstorming, né? O que é o brainstorming? Brainstorming é uma ferramenta, uma dinâmica que eu não uso muito. Porque ela é uma dinâmica que ela favorece muito quem é mais extrovertido, quem é mais vendedor das próprias ideias.
E aquele cara que é mais tímido acaba não se posicionando tanto. Existe uma Perfeito. dinâmica parecida com o brainstorm, que é um brainwriting, em que, ao invés das pessoas começarem a falar as suas ideias, você dá um tempo para que elas escrevam as suas ideias. E elas vão colar suas ideias num determinado lugar, e aí ninguém vai saber mais quem é a ideia de quem. Então, assim, mesmo que você tenha vergonha das suas ideias, depois que você coloca elas no mesmo balaio do grupo todo, são as ideias do grupo. Então, existem estratégias, através de determinadas dinâmicas, para você trazer para o jogo essas pessoas mais introvertidas e tímidas. E tem aí toda aquela brincadeira do post-it, né? Que fica tudo aquilo lindo, colorido. Matheus, o que o professor está dizendo para a gente, nós vamos levar para a IGPP para as próximas reuniões, viu? Pode ficar tranquilo. Isso aí. Eu só ia complementar, Osana, com o seguinte. Claro. É até legal que tenha alguém tímido no time. Porque o ideal é que esse grupo ele seja multidisciplinar e multi tudo, tenha diversidade no time. Então, assim, é legal que tenham pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, pessoas de uma idade mais avançada, pessoas mais jovens, pessoas, enfim, da área de humanas, da área de exatas, como a gente falou aqui. Quanto mais diverso o time em matéria de competências e personalidade, tudo, melhor, tá? De novo, nós, isoladamente, por mais bem preparados que a gente seja, por mais que eu já conviva, né? Eu já estou muito acostumado com esse problema aqui que eu estou resolvendo, já conheço esse mercado, já conheço essa empresa. Por mais que isso aconteça, nós só temos uma pequena brecha da realidade. Precisamos de pessoas diferentes para que possa ser feita uma complementação de perfis para quem vai resolver o desafio proposto. E agora você falando, professor, em toda essa parte do conceito e das etapas, eu tenho uma novidade muito interessante para contar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que a CEPES está lançando um novo serviço. E ele tem muito fruto, né? Toda essa construção desse novo serviço foi feita em cima do conceito do design thinking, que é o processo seletivo simplificado. O senhor sabe que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né, o isolamento social, mas mesmo assim os órgãos públicos precisam contratar pessoas. E é um processo emergencial e que não tem como fazer como a gente fazia anteriormente, né? Chamando as pessoas, fazendo prova presencial, por causa das aglomerações. E aí a CEPERJ, quer dizer, na verdade, a CEPERJ Concursos lançou hoje, está em todas as redes sociais, o processo seletivo simplificado, que é um processo seletivo 100% online, né, e que as empresas podem aí buscar maiores informações no nosso site, mas é importante que ele trabalhe com a questão não só da agilidade, né, porque eles estão entregando em torno de 30 dias o resultado desse processo seletivo, e tem também a questão da agilidade e da economicidade, que é muito importante no momento atual. Então, gente, é feito por uma plataforma, essa plataforma ela vai, seleciona as pessoas colocam lá seus títulos, e todo esse detalhamento maior você pode pegar as informações no site da CEPERJ, mas eu não podia deixar de divulgar, porque tem tudo a ver hoje o lançamento desse serviço novo com o assunto que a gente está tratando, né? Que foi feito todo um trabalho de observação em cima de pesquisa, do que as empresas estavam precisando, quer dizer, na verdade, o órgão público, né, está sofrendo bastante com isso. Então, eu quero parabenizar a CEPERJ Concursos e dizer que está aqui, está divulgado. A gente espera que muitas instituições procurem a CEPERJ para que a gente possa fazer esses novos contratos, essa nova forma de atender a sociedade, tá? Muito obrigada e parabéns a vocês. Professor, nós temos mais algumas perguntinhas aqui, mas como a gente está se aproximando muito do nosso tempo final, que a gente faz em torno de 30 a 40 minutos, eu queria pedir a você que falasse um pouquinho dessa sua experiência, assim, como pessoa influente na área do design, né? Tem muitos contatos, tem muitos projetos. Como a gente pode ver essa prática do design no futuro, um futuro incerto, um futuro que hoje nós estamos preocupados, né? Porque, assim, essa pandemia, ela trouxe totalmente uma instabilidade, um certo medo, angústia,
Como é que a gente pode pensar o design contribuindo, ajudando a gente a enxergar um futuro melhor? Perfeito, Osana. Acho que essa sua colocação é muito importante, né? Porque eu tenho visto alguns colegas, né, com uma abordagem um pouco, como é que eu vou dizer, talvez um pouco míope, né? Dizendo que a pandemia está trazendo oportunidades, a pandemia está trazendo melhoria, é uma oportunidade de melhorias, né? Eu acho que a pandemia é um momento muito ruim para a gente, tá? Eu acho que eu não consigo ver isso como uma oportunidade. Eu consigo ver isso assim, cara, nós vamos ter que enfrentar essa situação, né? Isso com certeza, por pior que ela seja. Mas eu não acho que é uma oportunidade. Eu acho que o que é necessário que a gente faça para mitigar essa situação, o designer talvez possa ajudar muito nisso, né? Porque o designer, ele vai mostrar para a gente o seguinte, olha, dê um passo para trás, tente enxergar quais são as novas necessidades dos seus clientes, das pessoas da sua empresa, né? Como a CEPERJ fez agora, né? Esse produto que vocês estão mencionando, né? Ou seja, a pandemia, ela mudou um pouco quais são o que a gente chama no design de dores do usuário. Ela mudou um pouco as dores do usuário, né? Então, o que eu tenho indicado para clientes e para pessoas próximas a fazerem revisitem as suas personas, tentem entender novamente quem são elas, porque fatalmente as suas personas foram modificadas, né? São situações novas, vamos dizer assim, são necessidades novas que estão surgindo. Então, o design ele vai te ajudar a tentar enxergar essas novas necessidades e olhar para o futuro, né? Ao mesmo tempo que eu acho que essa é uma situação ruim, eu acho que ela vai acabar. Mas acabando no sentido de que algum legado ela vai deixar. A gente sabe que a gente não vai voltar para a rua no dia que acabar, a vida normal não vai voltar de um dia para o outro. Então, é importante a gente tentar desapegar do que a gente estava fazendo antes e tentar olhar para frente. Então, entenda novamente a necessidade das pessoas, repense essas necessidades, reescreva as suas personas, né? Uma outra ferramenta que o design usa muito é a jornada do usuário, ou seja, é você mapear passo a passo qual é o contato que o seu usuário tem com o seu produto, o seu serviço, com a sua empresa. Refaça essa jornada. Hoje nós estamos fazendo muitas coisas no ambiente digital, né? Então, essa jornada, com certeza, está super diferente, né? A transformação digital já estava acontecendo antes, o Covid deu uma acelerada nessa transformação, só que, veja bem, não é só a transformação digital que está acontecendo agora. Nós estamos numa situação, assim, nós estamos meio que presos em casa. Então, é a transformação digital mais esse processo de confinamento. Então, e agora? Quais são as necessidades que os meus clientes têm diante desse cenário? É só levar para o digital? Será que é isso? Né? Então, busque fazer essas perguntas, né? Que com certeza o designer te ajuda a fazer essas perguntas na realidade. Então, ao fazer essas perguntas, com certeza você vai entender que talvez melhorias, talvez novos produtos surjam daí, né? Enfim, busque, como eu disse no início, né? O design ele é um processo mais sensível. Então, busque realmente mergulhar fundo em quem você quer atender, em quem é o seu cliente de fato. Mergulhe fundo nele. E talvez dali saiam insights e você descubra que você talvez seja mais importante para o seu cliente do que era antes, tá? E, assim, agora mesmo, na própria CEPERJ, a gente tem o exemplo, né, professor, de 2 grandes produtos surgindo justamente nessa etapa de isolamento, de pandemia, de trabalho remoto. Nós lançamos há 15 dias atrás o programa, o curso de teletrabalho e ensino à distância, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, já mais de 700 pessoas já capacitadas. Muito bom. Agora, hoje, nós estamos lançando esse concurso, né, seletivo totalmente 100% online. Então, é assim, muito gratificante para nós da instituição, e aí fica também o agradecimento e a oportunidade de nós estarmos repensando essa nossa prática no dia a dia.
porque tem oportunidade, sim, para fazer coisas novas. Sempre olhando, como você falou bem, o usuário, né? A quem nós vamos atender? Será que a oferta está realmente compatível com o que está sendo necessário? E aí o Design Thinking vem totalmente para nos ajudar com esse conceito, com essa abordagem, com as etapas que ele tem, para que a gente possa criar cada vez mais produtos necessários para os nossos usuários, para os servidores públicos. Isso aí, é empatizar e experimentar. A gente está vivendo um momento excelente para experimentar coisas novas. Então, o design, ele é muito focado na ação. Então, levante hipóteses, pense em experimentos para serem feitos. Dali, talvez vocês consigam fazer uma limonada desse limão que a gente está vivendo. Nós estamos com várias mensagens bonitas aqui. Elas vão ficar na página da CEPERJ, né? E também dizer que quem a gente não conseguiu responder, eu vou pedir ao professor para depois mandar a resposta para vocês, tá? Mas, desde já, olha, professor, uma gratidão incrível por você ter feito essa live aqui conosco. Desde o início, assim, eu acho que também foi uma questão de empatia, porque nós nos conhecemos virtualmente, não foi? Exatamente. E, assim, muito legal, porque eu acho que a gente identifica as pessoas que têm propósito parecido, né? De acreditar nessa mudança. E, principalmente, eu acho que a palavra hoje é a questão do empatizar. Semana passada, a nossa palavra foi a questão da esperança. E hoje vem a palavra empatizar, que a gente saia daqui com essa palavra para que nós possamos trabalhar cada vez mais com ela no nosso contexto, seja ele profissional ou pessoal. Então, te agradecer muito, foi maravilhoso esse encontro, eu acho que a gente sai daqui com muitas ideias e renovados, né, no sentido assim de atualização e de coisas que a gente pode fazer diferente do que a gente vem fazendo, tá? Agradecer a participação das pessoas, poxa, foi muito bom, as pessoas aqui elogiando bastante, dizer que não dá para ler todas as mensagens, mas estão gravadas. E finalizar mais uma vez agradecendo ao nosso presidente, ao nosso diretor, aos diretores da CEPERJ, parabenizando aí o nosso diretor, esse da Fundação, da CEPERJ Concursos, colocou aqui vários recados. Montese, muito obrigado, parabéns pelo lançamento do novo produto, tá? Professor, finalizando, uma mensagem final para nós darmos tchau. Obrigado, Osana. Também faço das suas palavras as minhas, fiquei muito feliz com o convite, valeu mesmo. Obrigado a todos aí da CEPERJ, presidente da CEPERJ, todo o corpo da CEPERJ pelas iniciativas, é isso. Precisamos quebrar o isolamento, fazer o distanciamento social, mas quebrar esse isolamento, e a CEPERJ está fazendo o papel dela. Parabéns para a CEPERJ. E parabéns a todos aí que estão participando, estão contribuindo, estão deixando sua mensagem positiva. É isso. Eu acho que a palavra de ordem realmente é empatia, é tentar entender a dor dos outros, tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? Acho que todos nós estamos sofrendo com isso, todos nós, de vez em quando, dá aquela suspirada, né? Mas tentar ajudar o outro com coragem, com ação, né? Nós somos um povo brasileiro, carioca, é um povo guerreiro. Então, nós vamos sair melhor dessa, transformados dessa, e vamos buscar essa transformação ativamente, e o Design Thinking está aí para ajudar a gente com essa abordagem encorajadora, sensível e focada no ser humano. Obrigado para todo mundo, e eu vou responder todo mundo depois, tá? Eu vou entrar no chat e respondo. Muito obrigada, foi um prazer. E aí, quarta-feira, nós temos uma próxima live, viu, pessoal? Às 15 horas, professora Rosana Mota falando sobre o objetivo número 3 do ODS, saúde e bem-estar. Olha que legal também. Vamos trazer vários assuntos tratando da saúde e também várias estratégias que o governo está implantando, né, para melhorar cada vez mais essa situação. Um abraço, fiquem com Deus, até quarta-feira. Tchau, professor. Tchau, gente.